Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal e como a gente sempre fala aqui de Santos, a gente não poderia esquecer o santo da nossa comunidade, da nossa paróquia. Então o tema de hoje é São Paulo da Cruz. Meu nome é Gabriel e eu tô aqui com Israel. Então a gente também vai começar o nosso vídeo chamando o nosso personagem principal do canal. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu tô aqui com o meu amigo Sael. Falei que ia trazer ele um dia, prometi, enrolei ele, mas trouxe. Catequista também do São Paulo da Cruz, a nossa paróquia, né? Então a gente vem trazer aqui um pouquinho da história desse santo que fundou essa congregação, que inspira a gente, que é o santo mais próximo, que a gente tem uma devoção maior. Então a gente trouxe aqui como referência o livro, se puder mostrar, o padre do padre Giovanni, né? O padre que ele é brasileiro, parece italiano, mas ele é um dos padres que foi reitor do santuário, então ele tem toda uma história, e ele conta aqui, acho que é um dos principais livros em português sobre o São Paulo da Cruz, não é? Sim. Então a nossa fonte principal é essa, mas também a gente tem toda aqui uma experiência na paróquia, tentando viver este carisma passionista, né? Então, o Israel podia contar um pouquinho pra gente sobre o São Paulo da Cruz, pra gente começar, santo italiano, místico, conta um pouquinho pra gente. Cara, primeiramente é uma honra estar aqui, né? Graças a Deus poder estar falando sobre a vida de um santo, né? Esse lumiar na história da nossa igreja, na história da humanidade. Então, acredito que toda vez que nós olhamos, né, para o santo, nós vemos ali um modelo de Cristo. E é uma responsabilidade muito grande, né, poder falar de São Paulo da Cruz. E a vida de São Paulo da Cruz, para a gente poder entender quem foi São Paulo da Cruz, a gente tem que primeiro falar da própria família de São Paulo da Cruz, né? E quando nós falamos de São Paulo da Cruz, a sua família, os pais dele, que era o Luca e a Maria Danei, eles vinham de uma linhagem sanguínea de pessoas bem-sucedidas, né? Uhum. Que possuíam muitos bens. Igual a gente vê na vida de muitos santos, né, também essa questão. E, porém, na época que São Paulo da Cruz nasce, que é no ano de 1694, a família dele já não estava tão bem assim financeiramente, a ponto deles terem que mudar para uma cidade mais interiorana da Itália, que se chama Ovada. Uhum. E ele nasce lá, em Ovada, né, já com a família sem boas condições financeiras como antes, e sem os prestígios que tinham antes em relação à política também. E quando São Paulo da Cruz nasce, ele já nasce no contexto, digamos assim, além desse conflito financeiro, também um conflito emocional, porque a mãe de São Paulo da Cruz, ela tinha perdido a filha mais velha, né, que veio antes de São Paulo da Cruz, com apenas 3 dias de idade. Não. Então, a gente percebe que São Paulo da Cruz, ele nasce no dia 3 de janeiro. Uhum. E ele vai ser batizado dia 6 de janeiro, 3 dias depois, porque, evidentemente, os pais estavam muito preocupados de acontecer a mesma coisa com Entendi. São Paulo da Cruz, né? E os pais dele começaram a ter esse costume de batizar os filhos muito cedo, né? De apresentá-los na igreja muito cedo, e já no nascimento os consagrar a Cristo. E São Paulo da Cruz, depois dele, vieram mais outros 14. São 16 filhos, e desses 16, 10 morreram na infância. Então a gente vê que dentro do contexto familiar de São Paulo da Cruz também havia esse luto da morte dos filhos, né, dos irmãos ali. E a mãe de São Paulo da Cruz foi a primeira grande catequista dele. Uhum. Então a Maria, que é o nome da mãe dele, Ana Maria, ela ensinou muito São Paulo da Cruz até a devoção pelo crucificado. Então a gente pode dizer que São Paulo da Cruz, ele recebe esse carisma da contemplação da cruz da própria mãe. Uhum. Então a gente vê nesse contexto a grande importância que tem os pais para ensinar os filhos, para conduzir os filhos à santidade. Então quando nós temos uma família estruturada, mesmo que não financeiramente, mesmo que não estando bem nos quesitos materiais, mas quando você leva a espiritualidade correta, leva as pessoas realmente, os filhos ali realmente para os pés da cruz, né?
eles se erguem, né, como grandes santos. E esse é um exemplo também da família de São Paulo da Cruz. E São Paulo da Cruz, como filho mais velho, desde novo ele já começa a ter que trabalhar, né, ajudar o pai dele no trabalho. O pai dele passou a trabalhar no comércio e também alguns transportes de tabaco. E quando São Paulo da Cruz ele completa a idade ali, mais ou menos uns 12 anos, na fase da adolescência dele, ele vai estudar num convento carmelita. E isso também vai aumentando a espiritualidade de São Paulo da Cruz, né? Mas quando a gente pensa em São Paulo da Cruz, a gente percebe que todas as características dele de personalidade, evidentemente, normalmente sempre se dão, né, nessa fase da infância. Então, o que São Paulo da Cruz virá a ser como pessoa, personalidade dele, futuramente a gente vai ver que tem muito a ver com esse luto e com essas dificuldades que ele passou. Então, ele vai ser uma pessoa sanguínea, né, com emoções fortes, mas que ele, como um das pessoas que escreveu sobre ele no livro aqui do Padre Giovanni, falou que ele era uma pessoa que era facilmente de se entristecer, né? Se entristecia muito fácil, né? Então a emoção da tristeza em São Paulo da Cruz se dava muito fácil. E acredito que é um santo que é muito bom das pessoas meditarem hoje também sobre a vida dele, porque na nossa época também tem muitas pessoas que vivem nessa situação de tristeza, mas não uma tristeza como a de São Paulo da Cruz, né? Às vezes a pessoa está vivendo uma situação de depressão, né? E através de São Paulo da Cruz a gente enxerga que essa tristeza dele, que ele sentia, ele transformava ela em um impulso para a santidade. E aquilo se tornava alegria no coração dele. Então, quando a gente enxerga a vida de São Paulo da Cruz, nós vemos que tudo o que parecia ruim nele se transforma um impulso para a santidade de São Paulo da Cruz. É interessante o que você falou, né? Me faz lembrar do caso da conversão dos bárbaros, que eram povos guerreiros, mas muitos deles, depois de convertidos, viraram até guerreiros cristãos. Então, a noção de que Deus, ele não destrói a natureza, né? Ele só aperfeiçoa. Ele pega aquela sua melhor parte do seu talento e aperfeiçoa. Então, se São Paulo da Cruz já tinha uma melancolia, ele traz aquele carisma da paixão da cruz para ele melhor viver essa melancolia da forma correta. Outra coisa muito legal que você falou, que eu pensei, acho que o Padre Pio, ele se vangloriava, acho que ele por ter sido batizado com 8 dias, alguma coisa assim, então São Paulo da Cruz ganhou dele. 3 dias apenas. Isso é uma coisa muito legal, né? Porque a gente vê tantas pessoas que demoram tanto para batizar o filho, quanto mais rápido, melhor. Sim. Outra coisa que você falou dos pais catequistas, eu achei muito importante, uma coisa que eu li nesse livro, é que muitas vezes o Paulo da Cruz, né, antes de ser santo, ele sofria com alguma coisa e a mãe dele pegava a cruz, né, e falava, olha só, filho, Jesus sofreu por você. E aí, desde então, ele já entendia a importância do sofrimento da cruz, da paixão, já desde cedo, igual você falou da questão da catequese da família, mas essa devoção surge com os pais dele, que mostram, olha aquela frase, né, a paixão de Jesus é o remédio mais eficaz para todos os males do mundo, né, começa aí, com a mãe dele ensinando para ele, no momento que ele sofria, sentia uma dor, a mãe dele mostrava o crucifixo e fala, isso aqui é amor de verdade, olhe para a cruz, e a dor dele passava e toda essa questão. Então, é muito interessante São Paulo da Cruz, né? E o legal de São Paulo da Cruz, pessoal, é que ele era muito completo, porque ele foi um santo místico, mas, ao mesmo tempo, ele fazia grandes penitências, ele era um orador muito bom, ele era um grande professor. Então, ele também realizava milagres com as pessoas, né? Além das questões místicas dele, ele fazia milagres com as pessoas, então as pessoas iam até ele e visitavam ele. Então, toda a história de São Paulo da Cruz é um tipo de luz para um século que já não queria falar tanto da igreja católica, né? Então, Deus levanta esse santo para deixar bem claro, né, que é ali que está a fé verdadeira, ali que está a igreja, é ali que ele está agindo, porque a gente conhece a história da humanidade pela história da igreja. Então, neste momento do século, você falou 1600, né? Isso, século XVIII, né, que vai ser o século que ele vai viver mais tempo, né? Então, é desse século que já tinha acontecido muitas coisas, pós-Revolução Protestante. Sim. Então já tem toda uma questão assim... No auge ali, praticamente, do iluminismo, né, começando. Então, uma resposta da igreja, de Deus, a toda essa questão, né? A gente tem um santo invocado à obediência, à paixão, à servidão, ao estudo da igreja. Se puder contar um pouco mais dessa fase já dele, um pouquinho mais velho.
Sim, sim. Cara, São Paulo da Cruz, quando ele tá nessa fase depois que ele passa a adolescência, né? Ele tem uma experiência em uma pregação de um padre, né, da região dele. Ele se desperta para a vida religiosa, né? Ele começa a sentir no coração dele que a vida religiosa, isso com 19 anos de idade, era o caminho que ele tinha que seguir. Mas até então era realmente um desejo no coração dele, mas ele ainda não estava exercendo aquilo por conta da situação que eu já falei, né? Na casa dele ele tinha que ajudar, então ele tinha que trabalhar, ele tinha que ajudar na casa dele, então ele não encontrou espaço para ele poder ingressar na vida religiosa. E quando ele faz 22 anos, ele vai para poder servir a Deus em batalhas, né? Então ele vai se inscrever no exército para ele poder servir a Deus no exército. E nesse caminho, ele passa por uma capela e faz uma adoração ao Santíssimo. E nessa adoração ao Santíssimo, ele tem o que o livro que chama de um lume, né? Uma iluminação de Deus no coração dele, e ele sente fortemente de que ele precisa largar, abandonar o exército e voltar novamente para a família dele, para a casa dele, porque aquilo não era o que Deus tinha para ele. Ele tinha que ir para a vida religiosa mesmo. E ele faz isso. Então ele retorna para casa e ele passa a buscar mais a Deus, né? Ele passa a se entregar mais. Então ele passa, como você falou um pouco sobre essa espiritualidade dele ser completa, né? Ele passa a fazer grandes penitências. E essas penitências que ele vai realizando, ele percebe que aquilo estava prejudicando a saúde dele. Então ele se controla. E aí ele começa a ter um diretor espiritual, que é o próprio bispo da região dele, né? Que é o Dom Garita. E ele começa a direcionar São Paulo da Cruz. E em uma das missas que São Paulo da Cruz participa, ele tem a primeira experiência mística dele, que aí por volta dos 22, 23 anos de idade dele, quando ele estava retornando de uma missa, em uma esquina ele se encontra com a Virgem Maria. E a Virgem Maria já vestida com as vestes passionistas, né, com o hábito passionista, e com um símbolo também, né, passionista, que é muito característico, que é a cruz branca e o coração, né, todo preto, com escrito a paixão de Jesus em latim. E quando São Paulo da Cruz ele tem essa visão, Maria fala com ele o que ele deveria fazer. Que ele deveria abrir a ordem, ingressar na vida religiosa e abrir a ordem para que essa ordem pudesse contemplar e também levar as pessoas à paixão do crucificado, à paixão do filho dela. E quando São Paulo da Cruz, imediatamente ele volta para ele confidenciar isso para o bispo. E quando ele conta isso para o bispo, aí o bispo orienta ele para que ele pudesse fazer um retiro. Mas antes desse retiro, naquele momento ali, ele já consagra São Paulo da Cruz como um eremita. Então, por volta de 1720, 1716, se não me engano, por aí, é que ele já se torna então religioso, agora em eremita, e não mais conhecido como Paulo Francisco Danei, mas agora como Paulo de la Cruz, ou Paulo da Cruz, né? Então agora definitivamente ele se torna aquilo que lá com 19 anos, com 22 anos ele se torna verdadeiramente um religioso. Então a gente vê que o crescimento dele, ele se dá muito com essa experiência mística que ele tem com Nossa Senhora e também com essa adoração que ele fez ao Santíssimo. E nesses 40 dias que o bispo pede para que ele fique num retiro, ele fica nesse retiro em Castelaço, 40 dias, e nesses 40 dias ele também já escreve as primeiras regras da ordem passionista. Então foi um boom muito grande, né? Então São Paulo da Cruz, de um jovem que por enquanto ele estava vivendo a vida normal dele, a vida ordinária, de repente em 3 anos ele já tem tudo pronto para a ordem passionista, né? Mas o que estava pronto era na cabeça de São Paulo da Cruz. Então, do entendimento dele, ele já tinha certeza e ele já tinha toda a formação, pelo menos inicial, de como seria a ordem, né? E de quais seriam as regras dessa ordem. Porém, ainda não estava pronto para ser executado. Então, São Paulo da Cruz ele já sai com toda aquele dom espiritual que ele recebeu de Deus para que aquilo seja feito,
mas ainda não é concretizado naquele momento, né? E a partir daí, São Paulo da Cruz, ele vai buscando realizar aquilo que Deus colocou no coração dele, né? E através também dessa aparição de Maria, ele já sempre teve nessa grande devoção de Maria, e ele passa a dizer que sempre que você se encontra Maria, Maria ela está onde? Nos pés da cruz. Então, quando você encontra com Maria, você encontra também com o crucificado, que é também uma frase muito bonita de São Paulo da Cruz. No caso dos passionistas, a homenagem à Nossa Senhora se dá através da Nossa Senhora das Dores. A gente vai colocar a imagem de Nossa Senhora das Dores na nossa paróquia com Nossa Senhora. E é muito interessante essa questão da até a forma que a Virgem Maria se integra na visão passionista. A questão das dores dela, da forma como ela supera todas as questões, né? Então, a gente costuma falar das 7 dores de Maria. Então, sendo a primeira dor, quando ela introduz Jesus no templo, e aí Simeão fala que uma espada irá transpassar o coração dela. A segunda dor tem a fuga dela para o Egito, para o nascimento de Jesus. Depois tem... quando ela encontra Jesus no templo, tem toda a questão. Aí depois o quarto já é a vida adulta dele, em que ela encontra Jesus no caminho da cruz e abraça ele. O quinto é ela vendo Jesus morrer no alto da cruz. O sexto é ela tirando o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo depois da morte. E a sétima dor dela é ela vendo também Cristo sendo sepultado, né? A gente vê Maria todo o tempo a pessoa que mais meditou a paixão de Jesus, que esse é o carisma de São Paulo da Cruz. Aí eu vou pedir aqui um pouquinho para o Israel explicar um pouquinho da parte teológica, para a gente entender o que significa ser passionista, né? A gente gosta muito de São Paulo da Cruz, mas é também para tentar imitar ele de alguma forma, a gente precisa entender como ele chegava às coisas, né? Então eu vou pedir aqui o Israel para explicar um pouquinho sobre teologia. Uma coisa interessante em São Paulo da Cruz, e o Gabriel falou sobre essas dores de Maria, é que a parte das dores de Maria que São Paulo da Cruz ele mais se comovia, se emocionava, era exatamente no descendimento de Jesus da cruz, né? Que é aquela imagem que nós conhecemos de Nossa Senhora da Piedade. Então essa imagem era que São Paulo da Cruz era mais devoto. E voltando para a teologia de São Paulo da Cruz, ela pode ser organizada em 3 aspectos, né? Em 3 correntes ou tópicos principais. Que o livro aqui, para mim não perder aqui na memória, ele vai falar conosco que é a memória da paixão, a paixão no coração e a morte mística. Então, a memória da paixão é muito similar com o que nós temos na missa. Essa memória do sacrifício de Cristo por nós na Eucaristia, né? Que quando nós olhamos para a Eucaristia e o sacerdote levantando a Eucaristia, nós lembramos e vemos ali atualizado o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Então é exatamente essa referência de memória que São Paulo da Cruz quer trazer. Ele quer que o nosso coração esteja à memória dessa paixão de Jesus. Não simplesmente eu lembrar disso, mas eu experimentar essa paixão em mim, viver essa paixão, né? E quando nós partimos para a paixão no coração, é internalizar isso de uma forma muito particular. De tal forma que você já está ali, não simplesmente só atualizando aquilo no seu coração, vivendo aquilo no seu coração, mas você também já está se comunicando e vivendo com esse Cristo crucificado, né? E uma das técnicas, né, digamos assim, dos ensinos dele para que você consiga fazer isso, é você ter pequenas jaculatórias durante o seu dia mesmo para falar sobre aquilo. Então, as frases mais famosas dele, né, que a paixão de Jesus esteja sempre gravada no meu coração, a paixão de Jesus é o remédio mais eficaz para todos os males do mundo. Então, São Paulo da Cruz, ele é um grande mestre espiritual de levar pessoas à santidade. Inclusive, o Papa Francisco vai chamar os passionistas, né, a congregação passionista, de escola da santidade. Exatamente por conta disso, porque essa forma de buscar a Cristo, né, no crucificado, ela gera a santificação, né? É a forma mais eficaz realmente de santificação, essa meditação da paixão de Cristo e também junto com a Virgem Maria que intercede por nós. E o último, que é a morte mística, ele é separado dentro dele mesmo em 3 partes. A primeira é você se entregar por inteiro a Deus. Então, uma passagem bíblica que São Paulo da Cruz ele medita muito é em Gálatas 2:20, quando São Paulo, apóstolo, ele vai dizer que
já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, porque eu já estou crucificado na cruz. Então, São Paulo da Cruz, meditando nisso, ele vai ter essa ideia, essa conclusão de que não é ele mais que vive, então ele tem que se abandonar por inteiro. E onde que você se abandona? Você se abandona em Deus por completo. Então o seu eu, ele está na cruz lá com Jesus. Você se abandonou inteiramente, você confiou no Senhor. E depois tem o no padecer. E esse no padecer é você já não ter nenhum consolo, nem espiritual e nem material. É de que você já se entregou tanto a Deus, você já se abandonou tão por completo, que nada mais importa a não ser essa vida, esse relacionamento que você tem intimamente com Deus. E quando a gente vê isso na vida de São Paulo da Cruz, a gente vê que o que ele vive misticamente é só um reflexo de tudo isso. Então a gente vai ter grandes experiências místicas de São Paulo da Cruz, como, por exemplo, quando ele recebe de Cristo as chagas no coração dele. Então ele não teve as chagas, né, marcadas nas mãos, mas as dores do coração. Ele sentiu todas as dores do Cristo crucificado e também de Nossa Senhora no coração. Então você imagina, né? E ele fala, ó o tamanho dor, na carta que ele escreve relatando isso, ó o tamanho dor e tamanho sofrimento, mas ao mesmo tempo um tamanho e enorme amor. Então ele vai falar que a cruz de Cristo, ela ao mesmo tempo é um mar de dor, mas também é um mar de amor. E a ação de amor, a atitude de amor mais bela e mais grandiosa, né, de Deus por nós. Então, São Paulo da Cruz, ele traz e vive isso muito bem. Então, a congregação passionista, ela vive a experiência da paixão de Cristo. Ela não quer simplesmente meditar nela, mas ela vive essa paixão não só internamente, mas no seu dia a dia, né, nos seus afazeres. Então, ela atualiza esse sacrifício de Cristo internamente nela mesma. Então, essa escola de santidade, né, de São Paulo da Cruz. Interessante essa questão que você falou, porque isso me faz muito lembrar dos ensinamentos do Padre Paulo Ricardo, quando ele fala que a analogia é como se um pai desse um presente para um filho, um sorvete, e aí o filho ficasse tão agarrado ao sorvete que ele esquecesse do pai. Muitas vezes somos nós com os agrados que Deus faz pra gente. E a gente acaba se apegando, mesmo que às vezes espirituais, mas os bens que Deus dá pra gente, e a gente esquece do próprio Deus. E aí você fala do São Paulo da Cruz, que ele fez vários milagres, teve vários milagres, mas isso para ele não era... ele teve a sabedoria de entender que aquilo não era Deus, que Deus era para além disso tudo. Então, essa satisfação, essa alegria, ela está muito para além de uma satisfação, mesmo que espiritual. É uma consciência mais abstrata, mais elevada da presença de Deus, sem nenhuma consolação. Sim. E essa é uma coisa que os santos conseguem fazer, né? Amar a Deus exatamente como Deus se ama. Da mesma forma que Jesus amou o Pai, abrindo mão de qualquer tipo de consolação na cruz, colocando todos os pecados nas costas dele até o ponto que não tinha nenhuma consolação, é o que a gente busca fazer, né? Obviamente na proporção que é devida a cada um, mas é essa espiritualidade que o São Paulo da Cruz vem ensinar pra gente e reviver isso. Verdade. E o São Paulo da Cruz, a gente recapitulando para quando ele sai dos 40 dias ali, né, que ele escreve o diário, fica os 40 dias em um retiro espiritual, ele tem um hiato aí de mais ou menos 8 anos para realmente consolidar e começar a se formar a ordem passionista. E o primeiro passionista foi o irmão dele, que é também melhor amigo, João Batista, que também é beato, né, passionista. Então, São Paulo da Cruz, quando ele inicia, ele tem já uma, digamos assim, um boom, né, espiritual de coisas místicas, de realização de milagres. Então ele fica muito famoso na Itália, até porque ele foi um grande missionário. Então calcula-se que em pregação contínua, em missão contínua, se a gente pegasse todas as horas com que ele foi missionário, foi 11 anos de pregação interrupta. Então, se for pegar na vida de uma pessoa 11 anos que ela fez aquilo, né? Então é muita coisa. Então ele realmente evangelizou muito por toda a Itália. Então ele ficou muito famoso. E onde São Paulo da Cruz ia, as pessoas, principalmente as famílias, as mães, levavam os filhos para que eles fossem abençoados por São Paulo da Cruz. Então a gente tem, até se você pesquisar e entrar na internet, você vai ver imagens mesmo representando São Paulo da Cruz cercado de pessoas, de multidões. E São Paulo da Cruz e os passionistas, né, ele tem uma predileção pelos mais necessitados e pelos mais marginalizados. E na época de São Paulo da Cruz, os principais marginalizados, além dos pobres, eram também os bandidos.
E São Paulo da Cruz ele levava pessoas à conversão de uma forma assim, extraordinária. Então teve um momento que São Paulo da Cruz, por exemplo, em um tiroteio, em uma briga que estava acontecendo com a polícia e alguns bandidos, São Paulo da Cruz intervém para que a polícia e pede para que ele vá. E os policiais permitem que São Paulo da Cruz vá. E ele vai e converte os bandidos. Então você imagina, impressionante, ele sai de lá de dentro com os bandidos convertidos. E São Paulo da Cruz, além disso, ele realizou outros grandes milagres. Um deles, ele teve uma, digamos assim, uma experiência parecida com o de Padre Pio, né, que é a bilocação, que São Paulo da Cruz, ele intercedia por uma mulher que estava doente e que, morrendo, deixaria uma filha órfã, e ele aparece no quarto dessa mulher à noite e cura ela, né, com a filha presenciando aquele momento, sendo testemunha. E também um outro fato que aconteceu na frente de toda uma multidão é que um garoto, um jovem adolescente, ele caiu da janela ao estar observando São Paulo da Cruz e faleceu nessa queda. E São Paulo da Cruz se aproxima e simplesmente traz esse rapaz de volta à vida. E algo muito interessante que você tocou é que nada dessas coisas fazia com que São Paulo da Cruz se exaltasse, né? E São Paulo da Cruz, a gente vê que todas essas coisas não faziam ele perder o foco e o alvo do verdadeiro amor dele e do verdadeiro Deus que fazia todas aquelas coisas. E ele se enxerga tão somente como um servo da vinheda, né? Um servo ali da agricultura, né? De Cristo. Ele se enxerga simplesmente assim. Ele não se eleva a nada além disso. E uma coisa muito bonita nas cartas de São Paulo da Cruz também é que ele pede a Deus, pede a Jesus, para que faça dele o mais humilde entre os homens. E pergunta como que ele vai ser o mais humilde, né? E ele recebe um lumiar no coração dele, né? Jesus conversando com ele, de que ele deveria se humilhar mais do que o menor e o mais pobre dos homens. Então São Paulo da Cruz, ele também tem essa grande humildade, né? Como a gente vê em todos os santos, né? Eles não se consideram mais do que nada e nem ninguém. Então, o que faz São Paulo da Cruz ser tão grande é exatamente ele se colocar mais embaixo do que todos, né? E ele entender que não é ele que está fazendo nada, mas é Deus que faz nele. E tem uma passagem muito interessante também na vida de São Paulo da Cruz, é quando ele está fazendo uma pregação também para muitas pessoas, e um dos padres passionistas estava segurando a cruz, né, a haste na cruz, e o crucificado estava bem próximo de São Paulo da Cruz. E São Paulo da Cruz falando, os padres que estavam em volta diziam que eles ouviam o crucificado falar no ouvido de São Paulo da Cruz e depois São Paulo da Cruz falava. Então a gente vê que São Paulo da Cruz, ele foi realmente um homem muito usado por Deus. É uma coisa assim extraordinária, impressionante mesmo. E quando nós paramos para pensar, o que havia no São Paulo da Cruz para tornar ele tão santo assim, nada mais é do que realmente essa humildade. Né? Então, é a humildade, essa dependência que ele tinha da graça de Deus, entender, é você que faz em mim, é você que faz em mim. Não que ele não se dedicasse, obviamente, ele estudava muito, ele se dedicava muito, fazia penitências, etc. Mas ele entendia que tudo o que ele tinha vinha de Deus para que ele o pudesse fazer. Na ideia, né, nossa missão como catequista, justamente a questão de é preciso estudar, é preciso esforçar muito para que Deus apareça e a gente diminua. Porque se a gente não estudar, não se preparar, o nosso erro vai aparecer e o nome de Cristo será manchado. Mas quando a gente faz o nosso trabalho correto, o nome de Cristo é exaltado. Sim, e não porque a gente é grande, né? Mas porque a mensagem que a gente passa é muito grande. Então é esse convite que os passionistas nos convidam a fazer. Então, mas a gente viu a vida dele, a pergunta é, e a morte dele? O que a gente pode falar sobre a morte dele? Cara, essa é uma parte muito importante da vida do cristão, né? A nossa passagem, a nossa Páscoa para nos encontrarmos com Cristo, né? Então, São Paulo da Cruz, como todo santo, ele estava meio que ansioso já para poder encontrar com Cristo. Principalmente porque o irmão dele, que era o melhor amigo dele, a pessoa mais próxima dele, havia falecido há 10 anos já. E São Paulo da Cruz, com mais ou menos 80, 82 anos de idade, ele já não tinha mais mobilidade das pernas. Então, ele, acamado, ele começa a ter, né, uma doença, não se sabe exatamente o que, mas ele sente que ele vai morrer. E ele pede para ser chamado um padre para que dê a bênção, né, a unção para ele. E quando esse padre chega lá, ele faz um último pedido. E qual que é o pedido de São Paulo da Cruz? Ele pede para que ele fosse coberto de cinza
e que eles colocassem nele uma corda. E quando a gente pensa o que representa isso, a gente lembra lá da cidade de Nínive. Sim. Quando eles colocaram cinzas diante de si reconhecendo pecadores e uma corda no pescoço reconhecendo o menor e o pior dos pecadores por serem escravos daquele pecado. Então, São Paulo da Cruz, ele deseja morrer se humilhando, né, diante de Deus, reconhecendo de que ele é um pobre pecador, de que ele necessita totalmente do Senhor. E esse ato de São Paulo da Cruz fez com que aqueles em volta dele ficassem muito tocados, né? Então, até mesmo nesses momentos, pelo próprio exemplo de São Paulo da Cruz acaba evangelizando, né, essas pessoas. E quando São Paulo da Cruz está prestes a morrer, ele tem uma visão. Ele começa a dizer, vinde, vinde. E só ele estava vendo aquilo, né, as pessoas não viam. E depois, quando São Paulo da Cruz morre, uma das irmãs que era discípulas dele, né, uma das irmãs passionistas, escreve uma carta que ela teve uma visão de São Paulo da Cruz dizendo para ela, em sonho, o que ele viu, né? Uhum. E naquele momento, São Paulo da Cruz relata para ela que quem foi o buscar ali foi Cristo, junto com Nossa Senhora, e também estavam presentes ali naquele comboio buscando ele para o céu, Pedro de Alcântara, São Lucas Evangelista, São Pedro de Alcântara, né? São Lucas Evangelista, São Paulo Apóstolo e o irmão dele, o João Batista Danei. E quando a gente para pensar nessas pessoas que buscaram, tem tudo a ver com São Paulo da Cruz, né? Primeiro a gente colocar aí o Pedro de Alcântara, que é padroeiro do Brasil, e ele é celebrado na igreja no mesmo dia de São Paulo da Cruz, que é dia 19, né? 19 de outubro. Então, o Pedro de Alcântara, ele foi o discipulador, né? Foi o mestre espiritual de Santa Teresa d'Ávila, e Santa Teresa d'Ávila tinha uma frase que São Paulo da Cruz usava muito, que ela dizia o seguinte, que medita na cruz, no crucificado, e nada te parecerá muito. Tudo te parecerá pouco. Medita no crucificado e tudo te parecerá pouco. Por quê? Tanto as alegrias da vida quanto as dores da vida, quando a gente olha para Jesus crucificado, tudo parece pouco, parece nada. Né? Então São Paulo da Cruz ele meditava muito nisso. E São Lucas Evangelista, porque exatamente São Lucas ele representa Cristo como sacrifício, né? Então ele tem a imagem do touro no evangelho dele. Então também muito a ver com a paixão, né? Com o mistério da paixão do Nosso Senhor. E São Paulo Apóstolo, nem precisa dizer, porque é também uma das grandes meditações dele, do Cristo crucificado, ele ser o crucificado e Cristo viver no lugar dele, né? E finalmente o João Batista, né? O irmão dele, que era a pessoa mais ligada a ele, ali também o buscando, né? Então a gente vê o quanto que Deus é zeloso por cada um de nós, né? Ele não somente foi ali buscar São Paulo da Cruz, mas também todos os amados de São Paulo da Cruz foram ali, né? Então nós podemos ter a certeza que nossos irmãos nos céus, nessa comunhão dos santos, estão olhando por nós, né? Rezando por nós, e certamente em nossa passagem, Deus nos dando a graça da perseverança final, nós também estaremos lá junto com eles. Isso é muito, muito bacana que você fala da comunhão dos santos, porque em momentos onde a pessoa pode perguntar onde está a verdadeira igreja católica, onde está a fé, primeiro que a fé da igreja está onde Pedro está. Sim. Mas a gente crê e vive e acredita que os santos sempre creram, viveram e acreditaram. Essa é a igreja dos santos e dos mártires. Então é ali que está o nosso caminho, ali que está o nosso exemplo, e é ali que a gente procura seguir, né? Então São Paulo da Cruz foi junto com os santos, porque junto com os santos ele viveu, junto com os santos ele vai continuar vivendo, e espero que todos eles roguem no céu por nós, porque nós precisamos das orações de todos eles, né? Então é sempre esse convite, né? Por favor, façamos o nosso possível para sermos santos, porque é possível, mais que isso, é a nossa vocação final. Então, para encerrar o vídeo, a gente convida você a participar do Santuário São Paulo da Cruz, aqui o Israel está com a camisa. Exatamente. Santuário São Paulo da Cruz, no Barreiro, convidar também a igreja jubilar, você pode receber a audiência plenária. A gente já fez um vídeo explicando a audiência plenária com o nosso frate, deixa eu deixar aqui na descrição. Participar do seu peregrino, caminhar até a igreja, ganhar o seu passaporte. Então, fica aqui a recomendação para se aprofundar na história de São Paulo da Cruz, visitar o santuário, tentar ter uma vida um pouquinho mais próxima dos passionistas, igual a gente tenta trazer aqui essa vocação nossa para vocês. E é isso, pessoal. Então eu agradeço imensamente aqui o Israel por ter aparecido. Espero que ele apareça mais vezes, né? Sempre uma pessoa que é muito bom conversar e tem muito a agregar nesse sentido. Então o nosso convite final é para você curtir, compartilhar, se inscrever, ver os vídeos,
confessar, se arrepender dos seus pecados e lembrar sempre que a paixão de Jesus é o remédio mais eficaz para todos os males do mundo. É isso, pessoal.